É uma morte, é uma passagem para a dimensão dos espíritos, porque chegou a hora. E isso a gente sabe, a gente tem tido demonstrações em vários momentos de outras tragédias e nessa também. Pessoas que eram para estar em determinados lugares e não estavam, aí não foram. A menina que me ajuda lá em casa é um exemplo disso. Ela não estava na casa dela que caiu e levou a família toda. Ela estava trabalhando, dormindo com uma senhora que ela faz companhia. E olha que não são todas as noites que ela fica lá. Mas naquela ela estava. Então foi a família toda, com exceção do marido, que ficou machucado, mas que já está bem. As duas filhas, a netinha, o genro, E aí são aquelas coisas. Ela não estava no momento dela. Ela não estava lá. Porque são leis físicas, Claro que o marido dela estava e não aconteceu, mas a probabilidade de acontecer quando a pessoa está ali no mesmo ambiente, uma parede, uma casa caindo em cima de todos. Então, como não era o momento dela, lá ela não estava. Aquela Kombi mesmo, aquela van que estava levando pessoas para o Rio, para fazer tratamento de saúde, que houve um acidente ali perto, parece que era perto de Campos, também morreram todos. Uma senhora não deu para ela entrar na van, ela não foi, ficou para a próxima, foi numa outra ambulância, e a primeira matou todos. Ela, quer dizer, não estava no momento dela. Então está lá no capítulo de fatalidade, na Lei de Liberdade, o Livro dos Espíritos, que seja qual for o perigo que vos ameace, não morrereis, se não tiver no momento. Agora, claro que a gente já falou aqui em outras ocasiões, a gente só faz a lembrança que pela nossa mão a gente vai antes da hora. Mas em tragédias como essa, ou pela mão de outra pessoa, só se tiver no nosso momento, justamente porque Deus é soberanamente justo e bom, onisciente, onipotente e onipresente. Então, como somos reencarnacionistas, somos espíritos em provação e expiação, todos nós estamos provando e expiando, não só quem partiu, mas também quem aqui ficou, presenciando tudo isso. Isso tudo é expiação também, é provação, muitas perdas, não só materiais, perdas de vidas. Então, realmente é sempre um sofrimento muito grande. E Kardec, então, fez essa pergunta aos espíritos: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E eles respondem: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição, que logo iniciando essa lei que fala dos flagelos, tem a lei de destruição, e eles falam sobre isso. Aí eles continuam dizendo, é necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos para realizar. Então, realmente, com o nosso olhar aqui, a gente não consegue alcançar, esse progresso todo aí que objetiva, esses flagelos. Aí Kardec continua perguntando o mesmo que nós perguntaríamos. Virei e vou desvirar, porque está muito calor. Eu viro a bênção para um lado, sinto falta dela, vira ela para cá de novo. Aí na questão 738, Kardec faz a pergunta que nós estaríamos fazendo, o que estamos fazendo agora. Deus não teria como empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Que a gente perguntaria logo isso, depois da resposta em cima. E eles respondem. Essa é a 738. Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita.
Então, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza, que é o que acontece nesses flagelos. Né? Nós somos castigados no nosso orgulho, na nossa vaidade, né? Perdemos aquilo que achamos que é nosso, mas não é. Se fosse, não perderíamos. Toca no orgulho das pessoas e às vezes não resolve, não adianta. Eu estava conversando com uma pessoa que é muito amiga de alguém que estava direcionando famílias que estavam impossibilitadas de continuar nas casas, embora não tinham caído, mas estavam sob ameaça. Aí ficou surpreso quando o dono da família, né, o chefe da família, tentou suborná-lo para que ele pudesse conseguir um lugarzinho mais reservado e melhor para eles. Quer dizer, é que não aprende, né? É por isso que a gente precisa desses flagelos, para a gente poder aprender, sendo tocado no nosso orgulho, na nossa vaidade, né? Naquilo que realmente a gente considera tão importante e tão nosso. Né? Há um tempo atrás falamos sobre o desprendimento dos bens terrenos. E ali a gente aprendeu, a gente lê isso, mas parece que a gente só aprende quando a gente é tocado nisso de alguma forma. Ninguém tem nada. Ninguém possui nada. Nada, nada, nada. Tudo pode nos ser tirado num piscar de olhos. Num minuto. Num minuto caiu, né? Vimos isso acontecer, caiu barreiras em cima de casas excelentes, que pareciam tão seguras, né? E as pessoas saíram quase que como nasceram, sem nada, né? Sem nada, apenas com alguma coisa cobrindo o corpo que quando nasceu não tinha. Mas é assim. Isso mostra a nossa impotência, mostra pra gente que realmente tudo é empréstimo nessa terra. Não é que seja um castigo isso não é castigo de Deus, não. Isso é apenas uma lição na prática, já que as lições que a gente vai tendo no dia a dia, com a própria natureza que nos mostra isso, a gente não aprende. Aí tem hora que tem que levar, né, uma prova muito grande. É o batismo de fogo mesmo ali, para a gente dar o nosso testemunho de fé e de confiança. Na 739, Kardec pergunta: esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? E eles respondem exatamente o que a gente está vendo acontecer aqui. Sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região. A nossa topografia mudou. Friburgo não será mais o mesmo, né? Geologicamente falando, não será mais o mesmo. E aqui diz, mas o bem que deles resulta, dessas modificações, só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Então, nós não vamos ver esses bens, né? Essa consequência boa de tudo isso, mas ela vai existir. Ela existirá como a gente tem visto em outras circunstâncias de flagelos que já aconteceram há muito tempo. Na 740, Kardec continua abordando o tema se os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-os às voltas com necessidades mais duras. E eles respondem, os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio, de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Isso também nós estamos presenciando, não é? Essas atividades de ajuda não tem outro interesse ali a não ser ajudar aquelas pessoas que estão ali precisando.
As pessoas que estão separando alimentos, as pessoas que estão lá cozinhando, que estão lá ajudando, elas não têm outro interesse nisso não. É ajudar, é auxiliar, é tentar fazer alguma coisa por alguém que está precisando. E aí desenvolve o amor pelo próximo. Os problemas que tem ficam desse tamaninho ou até somem, porque realmente os deles são muito maiores que os nossos. Né? Quando às vezes a gente sai da nossa casa, vai para algum lugar, a gente sabe que vai voltar, ou pelo menos a probabilidade de poder voltar para ela é grande. Mas a de muitos desses irmãos, não tem mais para onde voltar. Né? Não tem mais casa. Então, o problema que às vezes a gente reclama na nossa casa fica tão pequeno que chega a desaparecer diante dessas tragédias. Isso tudo toca em nós, toca o nosso coração, faz que a gente reflita sobre os nossos valores, sobre os nossos conceitos, sobre o nosso orgulho. Hoje são eles que estão ali, amanhã pode ser nós, porque nós não somos melhores do que eles, né? E aí a gente vai aprendendo, vai vendo, quer dizer, isso vai desenvolvendo, vai realmente contribuindo mais rapidamente para o desenvolvimento moral de todos nós que aqui estamos. É dado ao homem conjurar os flagelos? Quer dizer, o homem pode evitar? É exatamente o que a gente está vendo acontecer, a resposta que eles dão. Ó. Sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são a consequência de sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência.